São 8h09 em Campos, já estamos de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje, quarta-feira, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Estamos recebendo aqui o Rodar Ramos, que é advogado antiproibicionista e coordenador do Fonatrans Campos, e também o Rafael França, professor de História e ativista integrante da Frente LGBTQIAPN+, né? Não, A+. PN também, claro, já vai incluindo aqui. Do Norte e Fluminense. Hoje é quarta-feira, segue ali a 7 de setembro fechada para recuperação ali do asfalto. E, rapaz, ontem eu ouvi de manhã, isso que é do lado de cada 7, ali paralela 7, né? Esse prolongamento aqui da banca sai aqui do centro. Fez agora, semana passada. Rapaz, já tá toda esburacada de novo. Meu pai, cheio de... Olha, tá com mais emenda do que essas PLs aí. Meu pai. E a capa do jornal Folha da Manhã de hoje: falência de Ao Livro Verde e do patrimônio histórico de Campos. E aí uma manchete que joga aí a luz nesse abandono que está o patrimônio histórico como um todo. Pelo menos eu vejo assim. É uma manchete pesada, Rodrigo. Na verdade a gente vive, né? A gente tem a questão do solar do colégio, a gente tem a questão dos Arizes, nós temos a questão do Museu Olavo Cardoso. O solar do colégio é uma incógnita que, se você contar, Rodrigo, desculpa. Não, se você contar aí para fora, não, então, um amigo meu lá em Minas, lá no Espírito Santo de São Paulo, não, aqui nós temos 20 milhões guardados no banco e o solar está caindo, e se chover, esse ano o inverno vai ser mais seco ainda, né? O inverno já tem tradição de ser seco, esse ano mais seco ainda por causa do fenômeno El Niño. Parece que, menos mal, São Pedro está lá dando uma força para o reitor da UF, porque se continuasse chovendo como choveu ano passado, início do ano, e com mais os problemas que a gente sabe que tem aquelas gambiarras elétricas para poder funcionar, que podem até ser bem feitos, mas não deixa de ser uma gambiarra que precisa de manutenção e não tem. Então, a qualquer momento, dá Deus me livre e guarde, um problema ali como a gente vê. O que eles vão fazer com o magnífico reitor da UF? Que pegou, sentou nesse dinheiro e não libera, e não vai nem para frente nem para trás, e acabou, fim de papo. Já deve ter lá uns quase, pelo tempo de um ano e meio, mais de 21, 22 milhões pelo rendimento, não sei, não posso afirmar aqui assim precisamente, e se contar aí para fora, ninguém acredita que nós temos o dinheiro guardado e o solar do colégio lá. Na verdade, assim, desculpa, tá, Rodrigo? A questão... Não, perfeito. A questão da Livro Verde é só mais uma concretização do que de como a gente conduz a questão do patrimônio aqui. A questão do Livro Verde tem uma questão empresarial, claro, que precisa ser avaliada, né? Afinal, é uma dívida de 1,9 bilhão, e aí ontem eu vi na Câmara Municipal alguns movimentos já sendo propostos, inclusive do Copan tomar também, porque hoje o prédio da Livro Verde é tombado como patrimônio histórico, mas a Livro Verde em si parece que ainda não é. Então a proposta é tornar a Livro Verde, a instituição Livro Verde, patrimônio imaterial. E por se tratar da livraria mais antiga do Brasil, comprovadamente, né, eu acredito que é uma coisa que pode mobilizar não só o poder público municipal, mas também o estadual, através da Assembleia Legislativa, e até mesmo o governo federal, com a Lei Rouanet, não sei, de alguma forma existir essa mobilização. E aí ver qual é a melhor forma de se conduzir, né, para que aquela livraria possa se tornar talvez um espaço cultural, desde que tenha de fato a funcionalidade e a manutenção, porque não adianta, né? A gente viu o que aconteceu com o Museu Olavo Cardoso, que é uma doação dada ao município que, né, foi se deteriorando sem nenhum tipo. Então não adianta também entregar ao poder público, à iniciativa pública, se não tiver uma ocupação devida daquele espaço, né? Então, assim, a gente torce para que tenha uma solução, né, para que a gente não perca mais essa referência da história, como várias outras coisas que a gente perdeu. Cláudio, só queria aproveitar para falar rapidamente que hoje nós trouxemos uma informação na capa da Folha e eu acho que é importante a gente trazer isso aqui em primeira mão, porque ontem chegou à Câmara o Regularize 2023,
que é justamente para tratar sobre a anistia de multas e juros de imóveis de campos. Isso vai ser votado e vai chegar à Câmara, e isso é muito importante, né? Porque a gente sabe dessa dificuldade muitas vezes que se tem hoje de se manter o IPTU, o ID e tal. Então, só abrindo esse parênteses, que foi uma coisa que chegou ontem na Câmara, eu acho que é importante a gente falar para o nosso ouvinte. Agora, voltando para a nossa discussão aqui, né, a gente está recebendo o Rudá, que é coordenador da Fonatrans. O Fonatrans, para quem não sabe, é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negros e Negras, né, que aqui em Campos tem esse núcleo que está aí hoje organizando o diálogo transversais na UF a partir das 18h30. Todo mundo convidado, né, para a sociedade. Ninguém quer ficar segregado, muito pelo contrário. Então, quando a gente faz discussões como essa, é para a população de forma geral participar, né? Não tem essa... é um evento voltado para a população LGBTQIAPN+, mas é exatamente isso. O mais é para essa amplitude, para que todo mundo possa participar das discussões, para que possa se tornar também multiplicadores, né, como a gente tem tentado fazer aqui dessas questões e pautas que precisam ser colocadas com frequência, né, porque, como o Rafael falou no início do programa, né, é uma questão de visibilidade, porque a existência sempre... ou seja, sempre existiu, né? Agora é uma questão de visibilidade. E a gente está falando sobre o ambulatório... que eu cheguei a citar, que no dia 16, naquela roda de conversa que teve ali no Cais da Lapa, né, houve a apresentação dessa demanda da questão do ambulatório, que foi anunciado pela Prefeitura em fevereiro, a criação desse ambulatório de assistência multidisciplinar à população LGBTQIAPN+. E aí eu enviei uma demanda à Prefeitura, eu mesmo fiz isso, enviei uma demanda à Prefeitura para cobrar, né, porque já que a última vez que a gente teve qualquer informação nesse sentido foi através de uma participação do Rodrigo Carneiro através do Facebook, não foi, Cláudio? Em que ele falava, sim, eu acho que interagindo aqui com a gente, já estava montando a equipe, que em breve teria novidades. Dessa vez, a resposta da Prefeitura já me preocupou um pouquinho, porque eles mandaram aquelas respostas bem genéricas, não que não seja importante o que eles destacaram na nota, mas a resposta que a Prefeitura disse que o Poder Público Municipal diz que desde 2021 Campos conta com um Centro de Cidadania LGBTQIA+, que oferece atendimentos jurídicos, psicológicos e sociais por meio de uma parceria do governo do estado com a prefeitura. A unidade também atua como centro de irradiação de informações, acolhimento e mobilização em políticas públicas de combate à LGBTfobia, visando contribuir para o acesso de direitos de promoção à cidadania na região. O espaço fica na Travessa Santo Elias, número 252, no Jardim Carioca, no prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E o atendimento é realizado de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. Ótimo serviço, mas eu não entendi, porque não trata específico do que a gente está falando. É importante ter esse centro, queria até que vocês falassem um pouco sobre isso, mas na questão do ambulatório, é sim uma lacuna que ainda está aberta e sem resposta. É uma resposta que não responde o que você perguntou, né? Porque o Centro de Cidadania LGBT, de fato, ele é uma política do governo do estado, né? Acho que são competências diferentes. Na Política Nacional Integral de Saúde à População LGBTQIA+, a gente tem uma área específica que trata das competências municipais, poder público municipal. Então, o que o Centro de Cidadania oportuniza enquanto serviço, enquanto atendimento, não é o que a prefeitura tem que fazer. Isso é feito pelo governo do estado. É óbvio e evidente que para a promoção da cidadania LGBTQIA+, no município, é importante que a gente tenha um centro, né? E tanto que ele foi criado, ele é recente também, tem 2 anos talvez, mas isso não inviabiliza ou isso não substitui a necessidade que a gente continua tendo de um equipamento municipal, né, que atenda de forma multiprofissional a nossa população. Então, o atendimento feito pelo Centro de Cidadania é diferente. Até porque esse ambulatório que foi anunciado, ele é um ambulatório de atenção básica à saúde da população LGBT. Né? Ele integra a rede de atenção básica, tanto que na própria prefeitura ele está ligado à subsecretaria de atenção básica. Então, assim, é uma coisa que... daquele modelo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o Centro de Cidadania ele tem o seu papel, ele é fundamental, né, no município, na região, porque ele é do Norte Fluminense, ele não é só de Campos. Agora, o ambulatório em Campos ele é fundamental, né? E ele já era para ter sido implementado, porque foi anunciado. O que a gente está fazendo, na verdade, assim, é lembrar
ao poder público municipal, ao executivo municipal, de que, olha, tá lá, a gente pode acessar o site da prefeitura. Nós tivemos esse ano cerca de 3 ou 4 matérias especificamente sobre a população LGBT, e uma delas é essa de 6 de fevereiro, que diz que a própria prefeitura anuncia que vai implementar o ambulatório. E por que não foi até agora? E esse ambulatório, o que vocês esperam desse atendimento? Só para as pessoas entenderem a importância desse ambulatório. Mas não tem UBS, por que vocês não vão na UBS? Na verdade, a nossa população vai, só que ela não é devidamente atendida, né? E aí há especificidades, então a gente coloca, e a frente entende isso como uma coisa fundamental. Uma das maiores demandas e mais urgentes é o atendimento à população trans, né, que é a hormonioterapia, o atendimento psicológico, porque no âmbito da sigla é a população mais vulnerabilizada. O que isso significa? É a população que sofre mais violência, porque as pessoas andam na rua, sofrem violência, elas chegam a um atendimento que às vezes é atendimento básico, né? Não é hormonioterapia ou algo um pouco mais complexo, é um atendimento porque está gripado, porque tem alguma coisa assim, e aí não tem o seu nome respeitado. Então aquela pessoa acaba não indo, né? O Rudá falou... Rudá, pode até dar um depoimento, se você se sentir à vontade, Rudá. Eu me sinto à vontade, porque é aquela coisa, eu me despi do advogado que eu sou, e fui até algumas unidades básicas de saúde buscando um atendimento. Simples. Eu queria um atendimento na unidade básica de saúde, como qualquer cidadão, munícipe. Mas para alguma coisa específica, não? Eu fui procurando clínico geral, que é aquela coisa... Porque eu tenho problemas eu sou hipertenso, então eu preciso fazer um acompanhamento. Eu fui até a unidade básica. Em algumas unidades, em algumas UBS, eu fui bem atendido pelo primeiro atendimento às pessoas da recepção. Inclusive, uma, né, me chamou bastante atenção pela empatia e pelo respeito de uma das atendentes, porque eu sou retificado, né? E na hora de fazer, eu já tinha ido nessa unidade básica de saúde antes da minha retificação, da minha requalificação civil, e fui lá para fazer a atualização dos meus dados, né, no sistema. E no momento que ela chegou e falou, a atendente virou para mim e falou assim, olha só, aqui vai gerar problemas para você, caso você precise de utilizar um ginecologista. Porque se eu mudar como está no seu registro, colocar masculino, o sistema vai travar, porque você... o homem, né, num sistema binário que a gente tem dentro da política de saúde, em todos os órgãos que existem, então o sistema ele é binário, masculino, feminino. Quando for, o médico vai lá, te encaminha para um ginecologista, porque eu sou um homem que tem útero. Então, eu tenho que ir ao ginecologista. O próprio sistema vai barrar. Porque, de acordo com o sistema, homem não tem útero. E ela chegou assim, não vou modificar aqui, não vai ficar nem masculino nem feminino, porque tem lá um não identificado. A sensibilidade dela por conta de saber dessa questão que bloqueia a tela, entendeu? Entretanto, né, eu tive esse primeiro atendimento respeitoso. Você foi sorte, né? Exatamente, eu tive sorte. Porque, em contrapartida, outras pessoas trans buscaram também atendimento e não foram atendidos. E muitos deles com encaminhamento de órgãos públicos municipais, tá? E chegando lá, eles nem pegaram, nem olharam para o encaminhamento. Disseram que não estavam marcando e falaram para a pessoa voltar outro dia. Então, a necessidade do ambulatório específico, né, do atendimento básico para pessoas LGBTs, ele é importante por conta dessas questões que a gente não tem acesso ao atendimento básico. E tirando das pessoas trans, também tem, como a gente já conversou, a grande questão. Uma pessoa, né, a pessoa gay, vai no urologista. Dependendo do urologista, ele não é nem tocado. A mana lésbica vai às vezes ela sofre violência no ginecologista, né? Por conta das especificidades que ela tem. Então, a gente precisa de uma sensibilização. Como
Como não tem essa coisa, somos seres humanos, somos diversos, o preconceito está aí. O ambulatório ele é importante por isso, para que a gente tenha um atendimento de qualidade e um atendimento básico. Porque muitas vezes, a gente precisa de um atendimento, a gente não está ali procurando a hormonização para as pessoas trans, a gente precisa de ir num especialista, fazer um acompanhamento médico. Você está com uma dor de cabeça há muitos dias, não sabe por quê, está com um resfriado, pode ser uma pneumonia, e você chega num lugar, a pessoa te olha, não respeita o seu pronome, não respeita o teu nome, quem é que vai voltar para sofrer uma violência? Você já não está bem fisicamente. Isso acaba afetando o quê? A sua saúde mental também. E aí vai desencadeando vários problemas, ao ponto de chegar pessoas que estavam basicamente com uma questão que poderia ser resolvida num primeiro atendimento, e isso acaba gerando um dano maior, um AVC, um infarto, sabe? Questões, uma inflamação, uma pneumonia, uma gripe, passar por uma pneumonia, uma tuberculose, coisas nesse sentido, porque não há um atendimento de qualidade para a população LGBT. Uhum. E a questão da hormonização, ela ainda é mais grave. Eu sei que não é isso, o ambulatório não é só isso, mas isso o Rafa mesmo colocou, né? Precisa de uma atenção especial. Porque muitas vezes, nessa questão da transição, algumas pessoas acabam fazendo uso indevido porque não tem esse acompanhamento. Sim, porque às vezes não encontra mesmo, não encontra essa questão, não tem o atendimento com o endocrinologista, né? Não consegue o acesso ao endocrinologista, que está na saúde básica. A gente não consegue esse atendimento, e por questões, porque tem pessoas trans que não querem se hormonizar e está tudo bem, continuam como pessoas trans, e é como a gente se vê, se entende como nós somos, né? Mas tem pessoas que buscam se olhar no espelho e se ver como realmente é. Então, necessita de algumas, utilizar hormônio. Quem tem condições faz alguns procedimentos estéticos. Só né? para poder entender, eu não sei se eu acho que a palavra, eu vou tentar falar a palavra, não sei se é certo, resignação, né? Que fala? Redesignação. Como é que... Redesignação. Nesse caso, de uma pessoa que está aqui em Campos, ela quer passar por esse processo, como que ela faz? Ela teria que ir a porta de entrada, né? Seria no sistema de saúde, através da unidade básica de saúde. Ela entrar no sistema, que é o CISREG, aqui é CISREG, tem o C geral, e tem o CER e tem o CISREG, são dois sistemas, né? Tem a questão, como Campos não tem um ambulatório, a maioria das pessoas, quando entram no sistema, são encaminhados para o ambulatório no Rio de Janeiro. E para aquelas pessoas que querem fazer a redesignação sexual, eles são encaminhados para um outro hospital, aí tem uma fila para fazer essa cirurgia. Né? Então, são duas, tem a questão ambulatorial, que seria a questão da hormoterapia, né? Para fazer a hormonização, e também tem a questão da redesignação. E no Rio tem um hospital só, agora são dois, que faz essa cirurgia de redesignação. Mas é aquela coisa, a demanda que para todo o estado do Rio. Então, a demanda é muito grande, a fila é enorme. Infelizmente, nós também tivemos a pandemia aí, que todas as cirurgias, em todos os setores, né, a não ser as de emergências, né, que continuaram acontecendo. Então, a gente teve uma parada, a fila já estava enorme e parada também, né? E aí a coisa se avolumou, né, nessas questões. E a gente busca mesmo, esse ambulatório em Campos, ele vai ser importante para toda a população LGBT. Você já sabe, tem conhecimento do que vai ter? Porque falar um ambulatório multiprofissional, mas já chegaram para vocês o que vai ter, ou vocês que apresentaram essa demanda? Do que precisa ter? Não, é a equipe multiprofissional de um ambulatório de atenção básica mesmo, né? Com provavelmente psicólogo, atendimento de enfermagem, de médicos, assim, isso que é um equipamento da atenção básica. Né? Então, eu sei. Então, ali vai... São os atendimentos básicos na área de saúde mesmo. E aí, assim, por isso a campanha, né? Cadê o ambulatório? Porque é muito urgente a implementação
desse equipamento. E em conversas que nós tivemos anteriormente, assim, ele já foi anunciado, fomos informados de que já existia uma equipe organizada, né, uma equipe, inclusive com pessoas do próprio município, né, que são funcionários municipais, então isso não geraria um ônus para o município, porque nós temos profissionais competentes e qualificados na rede para poder trabalharem nesse processo também, só que ele não sai do papel, né? Ele não é efetivamente concretizado, implementado. Então, por isso que a gente traz esse questionamento e a gente quer realmente saber por quê. Enquanto isso tudo está acontecendo, a gente volta no início das nossas falas, a gente está numa posição de um certo privilégio de poder estar aqui. Enquanto isso, há muitas outras pessoas que estão nas ruas, estão morrendo, estão sofrendo violência, pessoas da nossa comunidade, né? Então a gente não pode aceitar isso e naturalizar isso e achar que isso é normal, que isso é assim mesmo. Porque como o Rudá falou, há profissionais, evidentemente, que têm uma empatia, né? Há profissionais que oferecem um bom atendimento. Mas isso, infelizmente, não é a regra. Realidade. Porque se fosse a regra, isso é exceção. Exceção. É exceção. Porque se fosse a regra, a gente não precisaria de... E isso em várias dimensões, né? A gente está pautando a nossa luta, que é pela comunidade LGBTQIA+, mas a gente tem a questão da população negra, né? E de diversas outras populações específicas que demandam muitas vezes esses atendimentos, né, mais direcionados para as suas demandas mesmo, para as suas pautas. Só para a gente, como a gente está falando um pouco sobre as ações do município, né? Hoje, para marcar o dia 28, o dia do orgulho LGBTQIA+, PN+, está sendo realizada a primeira campanha de doação de sangue para as pessoas da comunidade, que acontecerá aqui no Hemocentro do Hospital Ferreira Machado. A campanha está sendo organizada pela Prefeitura e junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, né, também por meio da Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos e o Centro de Cidadania LGBTI de Campos. A ação será realizada, como eu falei, para doação de sangue, e eu achei assim, interessante porque durante muito tempo também teve essa marginalização em relação à questão da doação de sangue por pessoas LGBT, né? E isso parece uma quebra de um certo paradigma. Como que vocês viram isso? Apesar assim, é um movimento importante, mas vocês esperavam uma programação maior, um diálogo maior num momento como esse? O que vocês esperavam dessa data e como que vocês avaliam essa questão da campanha? Assim, eu acho que a ação é super importante, né? Até porque não existe mais isso. Na verdade, o Ministério da Saúde usava até a sigla HSH. Né? Homens que fazem sexo com homens, nos últimos 12 meses não podiam fazer doação de sangue. Tem toda a triagem lá, né, que é feita, né? E aí isso já caiu, isso não existe mais. Só que na prática a gente sabe que, infelizmente, homens gays ou homens que fazem sexo com homens, que às vezes não se identificam, né, enquanto homens gays, não conseguem fazer a doação porque tem a discricionalidade daquela pessoa que vai fazer o atendimento. Então, obviamente que a campanha ela é importantíssima até para dar visibilidade e falar da importância da doação de sangue, né? A gente sabe que os bancos de sangue passam por essa dificuldade muitas vezes, e sangue é sangue, né? Não existe sangue LGBTH, qualquer coisa desse tipo. Tem o tipo sanguíneo, né? Agora, independente de quem é a pessoa que está doando, se a pessoa atende aos pré-requisitos de idade, de peso e saúde, ela deve poder doar. Então, isso é fundamental. Agora, o que a gente queria, né? Que você nos pergunta. A gente queria não estar precisando de fazer essa campanha hoje. A gente queria estar talvez comemorando a inauguração do ambulatório. A gente queria estar pensando com a prefeitura hoje outras ações que nós podemos desenvolver para melhorar, né, o nosso município no âmbito das questões de gênero e sexualidade, da população LGBT, e não estar reclamando mais uma vez, né, perguntando ao prefeito cadê o ambulatório LGBT, porque isso já foi anunciado, né, desde janeiro, início de fevereiro, e até o momento a gente fica sem essa resposta. Só voltando nessa questão da doação de sangue, né, porque durante muito tempo, e a gente viu recentemente, aí eu acho que o Fred Machado, que foi quem propôs, inclusive, a lei, né, para a criação do centro de acolhimento a pessoas
vítimas, né, de violência ou em situação de vulnerabilidade, inclusive fez uma declaração na Câmara Municipal, que depois acho que ele até entrou em contato depois com a frente, até para tentar um diálogo, para poder entender de que forma ele pode, porque na verdade o que acontece muitas vezes é que essas discussões acontecem na Câmara sem a participação de vocês, né? Sem que isso passe por vocês, e muitas vezes a gente acaba presenciando, e aí o que a gente presenciou que foi de fato um circo de horrores do que aconteceu naquele dia na Câmara, com as situações que a gente nem vai ficar remoendo, nem quero ficar remoendo, porque tipo assim, eu espero que eles tenham aprendido, né, diante de todas as notas publicadas por vocês e que eles possam pelo menos terem a oportunidade de refletir de tudo que foi dito lá. Mas sempre existiu essa questão, né, em uma declaração foi dizer, tipo assim, né, ao se criar um centro, a gente vai tirar essas pessoas que têm AIDS da rua e ficam passando, e podem passar AIDS, né, foi o tipo de coisa que foi dito lá. E isso é uma coisa que também vocês lutam muito, né, assim, todos lutamos muito em relação a isso, a questão de não levar para esse lado, né? E mostrar que, muito pelo contrário, às vezes, né? Que acho que é a comunidade que mais se cuida e tem preocupação em relação a isso, né? Essa questão que foi mais um crime da sorofobia, né? Que esse é o nome correto que a gente dá para essa fala. Mas, assim, eu acredito que não, com certeza não todos, porque a Câmara de Vereadores de Campos, né, é bem conservadora, né? Mas alguns dos vereadores, eles, depois da fala, depois da repercussão, eles procuraram a frente, não tenho por que não falar, né? O próprio Fred Machado entrou em contato, buscando, né, se desculpou pela fala pela fala dele, buscando um maior diálogo conosco, assim, tentando entender quais as especificidades, o que a gente está, abriu mesmo a uma questão de diálogo com a população LGBT da cidade, buscando caminhos para que a gente possa dialogar e que não replicar mais essas falas preconceituosas e buscar entender e pautar... Porque foram várias, né? Exatamente. E pautar esses temas que dizem respeito à população LGBT conosco. Até para não reverberar e que eles não repliquem mais preconceito, mais discurso, aquela questão do discurso de ódio. E aí a gente volta aquele ciclo vicioso da violência pela violência, e quem acaba sofrendo são as pessoas que eles mesmos estavam pautando a lei, que estão em situação de vulnerabilidade. E teve essa fala, né, da questão de passar AIDS, que estão na rua passando AIDS, aquela coisa, porque ainda tem o estigma de que as pessoas LGBTs são os vetores da transmissão do HIV/AIDS, né? Então, que a gente sabe que é uma falácia essa questão, mas o preconceito ficou, e a desinformação. Eu acho que a gente levar a informação, levar o que se tem no sistema de saúde, né, voltado para a população que tem que convive, né, com HIV no Brasil, no município, eu acho que é através dessa informação que as coisas vão caminhando. E no que diz respeito à doação de sangue, como o Rafael falou, não deve essa campanha, né, de levar pessoas LGBTs para doar sangue, é uma forma também que, como a gente estava falando, são pessoas que têm, naquele primeiro atendimento, até hoje mesmo não tendo nada que diga que uma pessoa LGBT, um homem que faz sexo com homem, de doar sangue, ainda tem pessoas conservadoras, preconceituosas, que acabam impedindo que pessoas que vão até o hemocentro fazer a doação, não conclua a doação, por conta do preconceito. E mesmo sabendo que temos lá, na maioria das vezes, um estoque muito baixo. Muito baixo. E que é uma coisa que a gente está sempre pedindo doação de sangue. E aí a pessoa LGBT vai lá exercer o seu direito,
de doar sangue, de fazer o seu papel, de se doar, né, em prol do outro, e recebe uma negativa por conta de preconceito. Porque o sangue dele, e todos os sangues passam por toda triagem, mesmo né? você respondendo todo aquele questionário, o sangue vai passar pelo processo para saber se está tudo ok. Não, e tem um monte, eu já entrevistei várias diretoras lá de Hemocentro, diretores. A Daniela Tinoco, por exemplo, Daniela, agora Tudesco continuou, filho de Bete Tudesco, Daniela Tudesco, e era filho de Jaime Tinoco, então eu fiquei confuso aqui, desculpa. Ela falou comigo, Cláudio, nem todo o sangue doado ali, então pelos binários, homens e mulheres, se aproveita, não pode fazer minha vontade era de literalmente comprar o sangue de quem pudesse doar. Mas ela falou, a gente vai ter um problema sério. Porque nos Estados Unidos, porque toda vez, todo dia, se for hoje lá, tem demanda, tem baixo estoque. Se for no verão, tem baixíssimo estoque. Se for no carnaval, tem zero estoque. E, gente, fazer uma promoção aí, vamos inventar alguma coisa para dar fila aqui. Se me der aí, eu faço uma campanha aí, boto isso aqui. Mas aí não pode, porque não sei o que é inconstitucional, que não pode. Os caras podem morrer, mas não sei como, mas tudo bem. Mas vamos lá. E ela falou, Cláudio, também tem uma questão. Todo o sangue, nem todo é aproveitado. Vários são descartados, então, por conta de alguns problemas que são constatados lá nos exames feitos. Então, assim, então, como você disse, são sangues de pessoas binárias, né, de homens e de mulheres, já que transam ou de algum LGBTQIA, mas não consegue. Aquela coisa. A gente tem algumas. A gente tem uma norma, né, que tem peso, idade. Tem algumas estado de saúde, condições de saúde. Que aí você sabe, pessoas que fazem tatuagem tem o tempo certo, você não pode chegar e fazer doação. Então tem algumas regras que primárias que devem ser mas elas não podem passar pela questão do gênero, ela tem que passar. São regras que não passam. Para todos. Boa colocação, Rodrigo. Para todos. Então é aquela coisa. Quem teve hepatite não pode. Exatamente. Aí, mas isso depende de gênero, né? E depende de gênero. Então a pessoa está indo lá doar. Se ela passa por toda. Se ela não, todas essas regras iniciais para a doação, independe do gênero dela. Eu tenho caso na família que recebeu sangue acho que ela é considerada pessoa trans. Xana Carla. Que eu tenho um amor, um carinho, que aliás vai estar no. Vai estar. Vocês falaram Xana, eu não quis atrapalhar, mas eu vi na chamada aqui. Nossa querida Xana Carla. Vai estar conosco. Precursora aí dessa luta também, né? Não vou falar, meu sogro tem. Né, para receber o sangue. E não quer dizer que tenha sido o sangue dela doado para ele, que lá vai para o Hemocentro ali, distribuído. Assim, as pessoas têm Mas, assim, isso tem uma questão que é, historicamente, né, o estigma que a nossa população recebe. E de tempos em tempos, né, a gente falou do bode expiatório, que parece que assim, alguns grupos, né, isso na história a gente vê, né, alguns grupos que parece que são eleitos para serem atacados. Então, nesse momento, assim, mais uma vez, com todo esse debate que a gente vê, né, que na verdade não é um debate, que é um ataque raso, desqualificado, sem argumento, sem fundamentação, sobre ideologia de gênero, sobre você ensinar isso nas escolas, por exemplo. Acho que foi uma declaração da Érica, acho que ela fez uma declaração sobre isso, que é um movimento que tem crescido no mundo todo, né? Sim, no Brasil. Isso é no mundo, isso é uma articulação internacional. As campanhas, elas têm a mesma logomarca, os dizeres são sempre os mesmos, e isso vai totalmente na contramão do que a gente efetivamente faz. Porque o que a gente faz? O que nós, enquanto movimento, lutamos e buscamos? A efetivação de direitos. E a gente está aberto ao diálogo. Né? Nós não somos seres extraterrestres, nós não somos pessoas perigosas, pelo contrário. A gente quer dialogar, a gente quer sentar com a Câmara de Vereadores e dizer, olha, a nossa pauta é essa, essa e essa, então por isso que nós estamos demandando. A gente quer poder ir à escola e explicar para as pessoas o que aquilo significa. Eu acho que o fundamental é dizer para as pessoas que elas têm direitos. Isso não é algo assim, a pessoa está me fazendo um favor. Não, isso é um direito. E quando meu direito é violado? Quando seu direito for violado, você tem que protocolar uma denúncia. Essa denúncia pode ser feita no Ministério Público, né, por meio da internet ou por descagem. Essa denúncia pode ser feita
Pode ser lá no Centro de Cidadania, por exemplo? No Centro de Cidadania, por exemplo. Mas eu não me sinto confortável. Aí nós estamos aqui. A frente está aqui para também acolher. Claro que a frente ela é movimento social, né? Ela não tem esse poder. Mas ela pode ser essa ponte. Mas ela pode oferecer esse apoio que, por exemplo, o Mães da Resistência, né, que é o grupo que, na verdade, deu origem à frente, né, o pontapé da frente foi feito pelo Mães da Resistência, que são mães e pais, eventualmente, mas principalmente mães de pessoas LGBTs que acolhem os seus filhos e o filhos de outras e outras que não são acolhidos em sua família. Então, nós, na verdade, somos uma rede de apoio, né, e de amizade, que acho que a amizade é o que nos atravessa e nos atravessa de todas as formas. Então, quando o Rudá fala da questão do atendimento, a gente faz isso. Né? A população, de uma forma geral, faz isso. Se você vai no oftalmologista e gosta, você indica para o seu amigo, para o seu colega. A gente faz a mesma coisa. Só que em algo assim mais sério, se você pode ser atendido ou não. Né? Então, se eu vou a um posto de saúde lá eu conseguir ser atendido, eu vou comunicar a minha rede que eu posso ir lá. Ainda é só uma questão de gosto, é questão de necessidade e urgência. Né? Então, a frente ela tem também esse papel, e aí eu disponibilizo aqui o Instagram da frente até para as pessoas poderem fazer esse contato, né, quando precisarem, para a gente apoiar da forma como a gente conseguir, né, porque somos muitos, mas ainda somos poucos frente às demandas que nós temos, mas nós estamos aqui para isso, né, para fortalecer essa luta e, no Dia do Orgulho, dizer que nós temos orgulho de ser a frente LGBTQIA+, do Norte Fluminense e agregar as pessoas, né, para essa luta que é cotidiana. Realmente. A gente tem na reta final, porque o Rafael tem que, daqui a pouquinho, partir para dar a prova de segunda chamada lá para os alunos. Mas só para a gente finalizar, né, assim como a questão do ambulatório, né, que tem ainda muitas dúvidas de como vai ser colocado em prática, a gente viu que foi aprovado, né, o Programa de Apoio e Acolhimento a Pessoas LGBTQIA+, em situação de violência e vulnerabilidade, nessa discussão para se ter um local, né, que foi quando a gente ouviu também declarações, né, que uma criação de um programa, de um centro de acolhimento poderia aumentar os conflitos dentro das residências, né, porque que pai gostaria de ter um filho homossexual, e isso daria àquele filho, né, ou seja, credenciaria aquele filho a discutir com o pai e querer sair de casa porque ele teria para onde ir, né? Foi o tipo de dedução que foi feita lá. Mas eu vejo que você também, a frente publicou uma nota, né, parabenizando a sanção da lei por parte do prefeito no dia 17 de maio, né, porque ela foi discutida na Câmara e foi aprovada e sancionada. Mas não basta ser sancionado, agora vocês fazem alguns questionamentos também, né, Rafael? De como esse programa vai ser colocado em prática. Né? Efetivamente, sim, porque óbvio que a gente reconhece, né? Por exemplo, a gente tem também a Lei 9.289, que cria o protocolo de atendimento à população LGBT, onde poderiam ser feitas denúncias, né, de violação de direitos, etc. Mas não basta isso estar no papel, né? A gente quer isso na prática. A gente quer saber efetivamente. Por quê? Por exemplo, o ambulatório está ligado à questão do atendimento à saúde. Esse programa de acolhimento, na verdade, ele é um programa, né, algo mais ampliado ainda, ele está mais voltado para a área da assistência. Mas e aí, na prática, assim, como que isso vai funcionar? Como e quando? Né? Então, por isso que a gente faz esse questionamento, porque a gente tem urgência. As pessoas, como o Rudá falou, as pessoas LGBTs, o Brasil, infelizmente, ainda é um país que tem um índice altíssimo de violência contra a nossa população. E essa violência ela é física, mas ela é também simbólica, ela é de todas as instâncias. Né? Basta a gente ver que muitas vezes na escola a gente não tem a presença da população. Começa na família, muitas vezes. É um ciclo vicioso. Né? Eu efetivamente... O lugar que você poderia se sentir mais seguro é onde começa. Eu acho que essas violências elas emanam, né, de vários lugares. E em vários lugares que nós temos pessoas que acolhem porque tem uma empatia, nós temos uma questão institucional, que eu acho que esse é o ponto principal, né? Por isso que não é privilégio ou reforço, é uma questão de direitos, porque a gente tem uma burocracia institucional que repele o acesso da nossa população. Né? E aí eu não estou falando da atuação de uma pessoa ou de outra. Eu estou falando de um equipamento público que não permite com que a gente tenha esse acesso. Então, a nossa luta, a gente sabe que é grande, né? Porque a gente está lutando contra um sistema
que é um sistema que a gente fala muitas vezes, né? Cis heteronormativo. O que isso quer dizer? Acho que é importante as pessoas entenderem. Cis, da questão da cisgeneridade, né, do privilégio cisgênero, e heteronormativo, porque o padrão é que todo mundo é heterossexual até que se prove o contrário. Tanto que a gente muitas vezes fala, quando que você se assumiu? Né? E isso é uma questão também. Por que a gente tem que declarar o nosso gênero, a nossa sexualidade? Por que a gente tem que, entre aspas, se assumir? Eu entendo que é importante, muitas vezes, como a gente falar com orgulho, mas isso não pode ser algo assim, uma faca no nosso pescoço. Você tem que se assumir. Né? Eu posso hoje, com a minha idade, com minha formação, dizer quem eu sou. Mas talvez um jovem não possa fazer isso. Então a gente também entende que, e eu digo para os jovens, né, ouçam com muita atenção, você se assuma quando você tiver possibilidade de. Né, uma rede de acolhida, independência, por isso o estudo é muito importante, por isso não é algo fácil, não é algo simples. E por isso é importante participar de discussões como é que vão ter hoje, então a gente convida, né, porque o Rafael tem que ir embora, convida mais uma vez para o evento os Diálogos Transversais, por isso é importante ter esses tipos de encontros, de debate, envolvendo cultura, envolvendo diálogo. Então a partir das 18h30 lá na UF, né, vai ter a abertura desse evento, e aí tem uma programação com a apresentação do documentário Traviarcas, né? Que vai ser uma apresentação inédita, inclusive com a participação de debate de quem da diretora do filme, o Wesker Vasconcelos. Então, o Fonatrans também já tem uma rede social que as pessoas podem entrar? Temos o Instagram, @FonatransCampus. Tá certo. Agradeço a vocês dois, desde já, deixo o espaço aqui sempre aberto mais uma vez. Né? E boa sorte lá e bom evento hoje. Tem antes só, desculpa, Rodrigo, só para fechar aqui, Bittencourt PSI no Instagram, ele coloca aqui: parabéns pela pauta e pelas entrevistas, precisamos avançar nas políticas públicas para a população de Campos, deixando de lado o pânico moral e trabalhar em prol da assistência e da saúde. É isso aí. Assistência à saúde. O nome, a identificação dele aqui no Instagram, Bittencourt PSI. Depois vocês vão. Essa ideia, né, da ideologia de gênero, de que a gente quer subverter a sociedade, aí você acaba promovendo, assim, o que eu acho que é muito triste, das criancinhas. Um debate que é totalmente desqualificado, que é raso, que é pobre, né? E a gente já avançou tanto, assim, em termos de estudo, de aprofundamento, de amadurecimento político da nossa pauta. Então, é muito triste ver muitas vezes pessoas que de forma intencional, né, falam esse tipo de coisa, né, falam informações equivocadas, que só reforçam o estigma, que só reforçam a violência, e muitas vezes mascarada de uma proteção a um determinado modelo de família, com determinados valores, né, que se dizem conservadores, tradicionais. A gente pergunta assim, conservar o quê? Né? Que tradicionalismo é esse? Porque a gente quer conservar a vida, a gente quer que as pessoas tenham um direito, né? E sem pânico, sem alarde, né? A gente teve aqui 2 horas e a gente não promoveu nenhum pânico, pelo contrário. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de dialogar de forma franca e honesta, né? Porque não é qualquer diálogo também, acho que é um diálogo com honestidade, a gente avança. Né? E aí a gente não alimenta isso que o Bittencourt coloca, né? Imagino que seja o Leandro, que é um parceiro também, esses pânicos morais, porque eles só são isso, eles são pânicos, né? Esses são os pânicos que apagaram a nossa população, que inviabilizaram a questão da doação de sangue, que estigmatizaram a nossa população com a questão do HIV/AIDS, que foi chamado de câncer gay, de peste gay, lá na década de 80, mas que hoje a gente vê isso ser reatualizado, né, com a ideia de ideologia de gênero. Então a gente precisa, acho que aprofundar mesmo e avançar, né? E a gente está aqui para isso. Beleza. E pode até nem ser um dia para comemorar, talvez seja mais um dia de luta, né? Não tenho dúvidas sobre isso, que luta tem, mas assim, que avançou muito também, vocês não podem negar. Não avançou muito. Sim. Pode também falar avançou muito. Não, avançou. Houve um avanço. Ainda em algumas cidades, em algumas regiões, devido às suas características, ao passado, essa coisa toda, você ainda tem muitos casos, e ainda vamos ter, infelizmente, muitos casos, mas eu acho que
dessa parte toda, dessa história toda e desse contexto todo, a gente tem buscado aqui nesse programa, nesse grupo de comunicação, abrir espaço para todo mundo, para que todos possam se comunicar, dialogar, porque é através do diálogo que o amor vai vencer. Se a gente tem diálogo e tem amor, a gente vai vencer. Se ódio, essa coisa toda, é de uma, sei lá, não sei se meia dúzia, mas é de uma parte, não é a maioria, para a nossa alegria, né? O Rafael e Rudá, quero agradecer a vocês, senão quem vai tirar 0 na prova aqui é Rodrigo. Obrigado pela presença de você, Rudá. Começo por você, só para fechar aqui, muito obrigado. Boa sorte sempre na sua vida como um todo, mas conte com a gente sempre também. Obrigado, agradeço a vocês, agradeço a Folha, agradeço a todos, agradeço aos ouvintes por essa oportunidade também e aguardo vocês hoje mais tarde, a partir das 18 horas, na tenda da UF Campus, para que vocês participem com a gente do diálogos transversais. Boa. Rafael, um grande abraço, prazer imenso recebê-lo aqui também, seja sempre bem-vindo, portas abertas aí para... Eu coloquei os dois Insta de vocês aqui. Por último, agora eu coloquei o Fonatrans e coloquei também o Frente LGBTQIA. É assim que está identificado lá no Instagram, mas já está copiado o link, que quem quiser acessar a nossa página lá vai direto até vocês. Muito obrigado, boa sorte, sucesso sempre. Valeu. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite. E parabenizo também o programa, né, a equipe de comunicação, porque esses espaços são fundamentais para a gente poder construir essa rede efetivamente de diálogo. E agradeço, acho que principalmente a todos e todas e todes de Campos dos Goytacazes, que são pessoas LGBTs, né, os que vieram antes de nós, que pavimentaram esse caminho para a gente poder chegar até aqui. Concordo com você, Cláudio, que a gente teve muito avanço, só que a gente precisa avançar mais ainda, né? Mas claro que a gente comemora esses avanços, porque se a gente não reconhecer que nós já avançamos muito, a gente não consegue continuar lutando, né? Então, a gente luta por isso, dar um fôlego, uma autoestima elevada aí nesse caso. Obrigado mais uma vez, então. Rafael França, professor de História e ativista integrante da Frente LGBTQIA+, aqui do Norte Fluminense, e o Rudá Ramos, advogado antiproibicionista, coordenador do Fonatrans Campus, e Rodrigo Gonçalves, jornalista titular dessa bancada. Valeu por hoje. Estamos de volta. Muito obrigado pela sua presença. Então amanhã de volta. Mas vamos falar sobre o Museu de Campos, aniversário do Museu de Campos, um pouquinho sobre história, né? Boa. Aqui é a Graziela Escocar. Escocar, é isso. Isso, Escocar. E conforme a gente havia dito, tá aqui nas redes sociais também a questão da página do jornal Folha da Manhã de hoje, na capa, né, do Folha 2, quero só aqui achar a página do, rapidinho aqui, de Ao Livro Verde, tá aqui, ó, já tem até, tá aqui, Ao Livro Verde, já tem a página deles aqui e tal, eu só conferir o evento que vai acontecer agora, sexta-feira, né, e a gente convidar você que está ligado aqui na gente, ó, manifestação que acontecerá no próximo dia 30, às 15 horas, é de caráter espontâneo, convocada pelos amigos de Ao Livro Verde, sensibilizados pela delicada situação que passa a livraria mais antiga do Brasil. Está na página oficial aqui da livraria, no Instagram, esse convite. Todos. Vai ser um abraço lá, né? 15 horas, sexta-feira. Um abraço lá em Ao Livro Verde. Gente, 8h58, obrigado pela companhia aqui no Folha no Ar. Rodrigo, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Beto também. A gente volta às 7 da manhã com o Folha no Ar. E, claro, vou seguir aqui com muita música a partir de agora e informação também no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O que você tem jogado na rede coletora é lixo